E obrigaram um certo Simão Cirineu, que por ali passava, vindo do país, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a sua cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 21. João nos diz que nosso Salvador saiu carregando sua cruz. João capítulo 19, versículo 17. Estamos muito gratos a João por inserir esse fato. Os outros evangelistas mencionam Simão, o Cirineu, como portador da cruz de Cristo. Mas João, que muitas vezes preenche as lacunas deixadas pelos outros três, diz-nos que Jesus partiu para o Calvário carregando a sua própria cruz. Nosso Senhor Jesus saiu do palácio de Pilatos carregado com sua cruz, mas estava tão extremamente emaciado e tão desgastado pela noite de suor sangrento que a procissão se moveu muito lentamente para os rudes soldados e, portanto, eles tiraram a cruz do seu prisioneiro e colocou-o sobre Simão. Ou, possivelmente, eles colocaram a ponta longa sobre os ombros do compatriota forte, enquanto o Salvador ainda continuava a carregar, em parte, sua cruz, até chegar ao lugar da condenação. É bom que nos digam que o Salvador carregou sua cruz, pois se assim não fosse, os opositores teriam motivo para disputa. Eu os ouço dizer: você admite que um dos tipos mais proeminentes no Antigo Testamento do sacrifício do Filho de Deus foi a oferta de Abraão de seu filho Isaque? Ora, Abraão colocou a lenha sobre Isaque, seu filho, e não sobre um servo. Não deveria, portanto, o próprio Filho de Deus carregar a cruz? Se nosso Senhor não tivesse carregado sua cruz, teria havido uma falha em seu cumprimento do tipo, portanto, o Salvador deve carregar a lenha quando ele sai para ser oferecido como sacrifício. Um dos maiores pregadores ingleses lembrou-nos bem que o cumprimento deste tipo parecia estar em perigo iminente, uma vez que, logo no início, a fraqueza de Nosso Senhor deve ter sido aparente à razão que levou à colocação da cruz sobre o Cirineu. Poderia ter impedido que o Nosso Senhor carregasse a cruz. Se os soldados tivessem colocado a cruz sobre Simão um pouco antes, que poderiam muito naturalmente ter feito, então a profecia não se teria cumprido. Mas Deus tem as mentes dos homens tão inteiramente sob seu controle que mesmo nas menores circunstâncias ele pode ordenar todas as coisas de modo a completar os menores jota e til da profecia. Nosso Senhor foi feito para ser, em todos os aspectos, um Isaque, e, portanto, o vemos saindo carregando a lenha do holocausto. Assim você vê que era importante que Jesus carregasse por um tempo sua própria cruz. Mas foi igualmente instrutivo que outra pessoa se tornasse participante do fardo, pois sempre fez parte do conselho divino que, para a salvação dos homens do pecado, o Senhor deveria estar associado à sua igreja. No que diz respeito à expiação, o Senhor pisou sozinho no lagar e do povo não havia ninguém com ele. Mas no que diz respeito à conversão do mundo e ao seu resgate do poder, do erro e da maldade, Cristo não está sozinho. Somos cooperadores de Deus. Devemos ser, nas mãos de Deus, parte portadores da tristeza e do trabalho pelo qual os homens serão libertados da escravidão do pecado e de Satanás e trazido à liberdade da verdade e da justiça. Por isso, tornou-se importante que, ao carregar a cruz, embora não na morte sobre ela, fosse unido a Cristo alguém que o seguisse de perto. Carregar a cruz depois de Jesus é o ofício dos fiéis. Simão, o Cirineu, é o representante de toda a Igreja de Deus e de cada crente em particular. Muitas vezes Jesus disse: a menos que alguém tome diariamente a sua cruz e me siga, ele não pode ser meu discípulo. E agora, finalmente, ele encarna esse sermão numa pessoa real.
o discípulo deve ser como seu mestre. Aquele que deseja seguir o crucificado deve carregar ele mesmo a cruz. Isso vemos visivelmente estabelecido em Simão de Cirineu, com a cruz de Jesus colocada sobre o seu ombro. Será que Simão carregará a cruz sozinho e todos os outros ficarão livres? Não há uma cruz para todos, e há uma cruz para mim. A lição para cada um de nós é tomar a cruz do Senhor sem demora e ir com ele para fora do acampamento, suportando seu vitupério. Que muitos, dentre esta vasta e mista congregação, possam imitar Simão, é o desejo ansioso do meu coração. Com a santa expectativa, contemplo esta multidão reunida de todas as partes da terra e anseio encontrar nela alguns que tomem sobre eles o jugo do meu Senhor neste dia. Começarei com esta primeira observação. Pessoas inesperadas são muitas vezes chamadas a carregar a sua cruz, como Simão. Eles são pressionados a servir a Cristo. Nosso texto diz: obrigaram um certo Simão Cirineu, que por ali passava, vindo do país, pai de Alexandre e Rufo, a carregar sua cruz. Simão não se ofereceu como um voluntário, mas foi forçado a realizar esse trabalho de carregar a cruz. Parece, segundo outro evangelista, que ele rapidamente cedeu à ordem e aliviou o fardo de coração, mas a princípio foi compelido. Uma autoridade rude era exercida pelo guarda que, estando a serviço do governador, agia com rigor arrojado e obrigava quem quisesse a cumprir suas ordens. Pelo exercício de um poder tão irresponsável, obrigaram um estranho que passava a carregar a cruz de Cristo. Foi especialmente singular que o homem que recebeu esta honra não tenha sido Pedro, nem Tiago, nem João, nem qualquer um dos muitos que durante anos ouviram as palavras do Redentor, mas foi um estranho do norte da África que foi, de forma alguma relacionada com a vida ou ensinamentos de Jesus de Nazaré. Observe primeiro que ele era um homem desconhecido. Ele foi chamado de um Simão. Simão era um nome muito comum entre os judeus, quase tão comum quanto João em nosso país. Este homem era apenas um Simão, um indivíduo que não precisava ser descrito mais detalhadamente. Mas a providência de Deus determinou que este indivíduo obscuro, este certo homem, ou melhor, este homem incerto, deveria ser selecionado para o alto cargo de portador da cruz do Filho de Deus. Tenho a impressão de que há um Simão aqui, esta manhã, que terá que carregar a cruz de Cristo a partir de agora. Sinto-me convencido de que estou certo. Essa pessoa é tão desconhecida que muito provavelmente não reconhece um único indivíduo em toda esta multidão, e nem ninguém nesta assembleia sabe nada sobre ele. Certamente um pregador, não. Ele é um John, um Thomas, ou um William, ou talvez no feminino ele seja uma Mary, uma Jane, uma Maggie. Amigo, ninguém conhece você, exceto o nosso Pai que está nos céus. Ele designou você para ter comunhão com seu Filho. Descreverei você aproximadamente como um Simão e deixarei que o Espírito Santo o coloque em seu lugar e serviço. Mas este um Simão era um Simão muito particular. Coloquei ênfase onde poderia parecer não haver necessidade de nada. Ele era alguém que Deus conheceu, escolheu, amou e separou para este serviço especial. Numa congregação como a atual, pode haver alguém que o nosso Deus pretende usar para o seu sangramento durante o resto de sua vida. Essa pessoa senta-se no banco e ouve o que estou dizendo, e talvez ainda não tenha começado a perguntar se ele é aquele, um Simão, aquela pessoa. E ainda assim, é assim. E antes que este sermão termine, ele saberá que o chamado para carregar a cruz é para ele.
Muitas coisas mais improváveis do que estas aconteceram nesta casa de oração. Oro para que muitos homens possam sair desta casa sendo um homem diferente daquele que era quando entrou nela há uma hora. Aquele homem, Saulo, aquele grande perseguidor da igreja, tornou-se um pregador tão poderoso do evangelho que as pessoas exclamaram com admiração: há uma estranha alteração neste homem. Ora, disse um deles, quando o conheci, ele era um fariseu dos fariseus. Ele era o homem mais intolerante que já usou um falactério e odiava Cristo e os cristãos tão intensamente que nunca conseguiu perseguir a igreja o suficiente. Sim, respondeu o outro, foi assim, mas ele teve uma reviravolta estranha. Dizem que ele estava indo para Damasco para caçar os discípulos e algo aconteceu. Não sabemos exatamente o que foi, mas evidentemente deu-lhe uma mudança tal que ele nunca mais foi ele mesmo desde então. Na verdade, ele parece completamente virado de cabeça para baixo e a corrente de sua vida está evidentemente invertida. Ele vive com entusiasmo por aquela fé que uma vez destruiu. Essa rápida mudança aconteceu com um certo Saulo de Tarso. Havia muitos Saulos em Israel, mas para este Saulo, o amor eleito olhou para os conselhos da eternidade e para esse Saulo, o amor redentor derramou o sangue do seu coração. E nesse Saulo, a graça eficaz trabalhou poderosamente. Existem outros Saulo que hoje? O Senhor conceda que ele agora pare de chutar contra os aguilhões e que em breve possamos ouvir falar dele. Eis que ele ora. Estou convencido de que a contrapartida daquele Simão está nesta casa neste momento. E minha oração sobe a Deus e espero que seja acompanhada pelas orações de muitos milhares. Além disso, para que ele possa, de uma vez por todas, submeter-se ao Senhor Jesus. Não parecia provável que Simão carregasse a cruz de Cristo, pois ele era um estranho que acabara de chegar do país. Ele provavelmente sabia pouco ou nada do que estava acontecendo em Jerusalém, pois viera de outro continente. Ele era um Simão, um sirineu, e suponho que Cirene não poderia estar a menos de 1.300 quilômetros de Jerusalém. Situava-se no que hoje é chamado de Trípoli, no norte da África, local onde uma colônia de judeus havia sido formado muito antes. Muito provavelmente, ele veio em uma galera romana de Alexandria para Jope e lá foi remado pelas ondas e desembarcou a tempo de chegar a Jerusalém para a Páscoa. Há muito tempo ele queria vir para Jerusalém. Ele tinha ouvido falar da fama do templo e da cidade de seus pais e ansiava por ver a grande assembleia das tribos e a solene festa pascal. Ele havia viajado todas aquelas milhas e ainda não tinha tirado da cabeça o movimento do navio. Nunca lhe passou pela cabeça que deveria ser impressionado pela guarda romana e obrigado a ajudar numa execução. Foi uma providência singular que ele tenha vindo à cidade no momento da agitação em torno de Jesus e atravessado a rua no momento em que a triste procissão começava o caminho do Gólgota. Ele não passou nem cedo nem tarde demais. Ele estava no local tão pontualmente como se tivesse marcado o encontro. E, no entanto, como os homens dizem, foi tudo por mero acaso. Não posso dizer quantas providências trabalharam juntas para trazê-lo até lá na hora certa, mas assim o Senhor quis e assim aconteceu. Ele, um homem lá em Cirene, no norte da África, deveria em uma determinada data, no tic-tac do relógio, estar em Jerusalém para que pudesse ajudar a carregar a cruz até o Monte Calvário. E ele estava lá. Ah, meu querido amigo, não sei que providências estiveram trabalhando para trazê-lo até aqui, hoje. Talvez algumas muitas estranhas. Se alguma coisinha tivesse acontecido, você não teria feito essa jornada. Bastava um pouco de poeira para virar a balança e você estaria a centenas de quilômetros deste local.
em uma cena bem diferente desta, porque você está aqui, você ainda não sabe, exceto que veio para ouvir o pregador e se juntar à multidão. Mas Deus sabe porque Ele trouxe você aqui. Confio que será lido nos anais do futuro. Assim foi executado o mandato eterno. Graça todo-poderosa, Deus trouxe você aqui para que neste lugar, pela pregação do Evangelho, você seja obrigado a carregar a cruz de Jesus. Rezo para que seja assim. Um certo Simão Cirineu, vindo do país, está aqui depois de uma longa viagem e neste dia começará a viver uma vida mais elevada e melhor. Além disso, observe, Simão veio com outro propósito. Ele viajou para Jerusalém sem pensar em carregar a cruz de Jesus. Simão provavelmente era um judeu muito distante da terra de seus pais e fez uma peregrinação à Cidade Santa para celebrar a Páscoa. Todo judeu gostava de estar presente em Jerusalém na festa pascal. Então, em termos gerais, era época de férias, era época de fazer uma excursão à capital, era época de fazer uma viagem e subir à grande cidade, que era bela pela situação, pela alegria de toda a terra. Simão, da longínqua Cirene, deve, sem dúvida, celebrar a festa em Jerusalém. Talvez ele tivesse guardado seu dinheiro durante meses para poder pagar a passagem para Jope e tivesse contado o ouro livremente pela alegria que teve em ir à cidade de Davi e ao templo de seu Deus. Ele veio para a Páscoa e somente para isso. Ele ficaria perfeitamente satisfeito em voltar para casa quando a festa terminasse e depois de ter comido do cordeiro com as tribos de Israel, então ele poderia dizer durante o resto de sua vida: eu também estive uma vez na grande festa do nosso povo, quando comemoramos a saída do Egito. Irmãos e irmãs, propomos um caminho, mas Deus tem outras propostas. Dizemos: eu irei intervir e ouvir o pregador. Mas Deus quer dizer que as flechas de sua graça permanecerão firmes em nossos corações. Muitas e muitas vezes, sem desejo de graça, os homens ouviram o Evangelho e o Senhor foi encontrado por aqueles que o não buscavam. Ouvi falar de alguém que pouco se importava com o sermão, até que o pregador, por acaso, usou a palavra eternidade, e o ouvinte foi feito prisioneiro de pensamentos santos e levado aos pés do Salvador. Homens até entrarem em locais de culto com desígnios malignos, e ainda assim o propósito da graça foi cumprido. Eles vieram zombar, mas ficaram para orar. Alguns foram lançados pela providência de Deus em posição onde se encontraram com homens cristãos, e uma palavra de admoestação lhes foi abençoada. Uma senhora estava um dia numa festa noturna e lá se encontrou com César Malon, o famoso divino de Genebra, que, como de costume, perguntou-lhe se ela era cristã. Ela ficou assustada, surpresa, irritada e respondeu brevemente que não era uma questão que ela gostaria de discutir. Ao que o Sr. Malon respondeu, com grande doçura, que não persistiria em falar sobre isso, mas oraria para que ela pudesse ser levada a entregar seu coração a Cristo e se tornar uma obreira útil para Ele. Dentro de 2 semanas, ela encontrou o ministro novamente e perguntou-lhe como ela deveria ir a Jesus. A resposta do Sr. Malon foi: venha a Ele tal como você está. Aquela senhora se entregou a Jesus. Foi Charlotte Elliott a quem devemos aquele precioso hino. Assim como sou, sem um único apelo, a não ser que seu sangue foi derramado por mim e que você me pediu para ir até você, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Foi uma bênção para ela estar naquela festa e que o servo de Deus de Genebra estivesse lá e tivesse falado com ela com tanta fidelidade. Ó, para muitos, uma repetição da história de um Simão, um Cirineu, vindo não com a intenção de carregar a cruz, mas com uma mente completamente diferente e ainda assim sendo alistado no exército do Senhor Jesus que carrega a cruz. Gostaria que vocês notassem mais uma vez
que este homem, naquele momento específico, não estava pensando no assunto, pois ele estava, naquele momento, apenas de passagem. Ele havia subido a Jerusalém e, independentemente do que ocupasse sua mente, ele não parece ter prestado atenção ao julgamento de Jesus ou ao triste fim dele. É expressamente dito que ele passou. Ele nem sequer estava suficientemente interessado no assunto para ficar no meio da multidão e observar a triste procissão. As mulheres choravam amargamente ali. As filhas de Jerusalém, a quem o mestre disse: Não chore por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Mas este homem passou. Ele estava ansioso para fugir de uma visão tão desagradável e chegar ao templo. Ele estava silenciosamente abrindo caminho entre a multidão, ansioso para cuidar de seus negócios, e deve ter ficado muito surpreso e angustiado quando uma mão áspera foi colocada sobre ele, e uma voz severa disse: Leve aquela cruz nos ombros. Não houve resistência ao centurião romano quando ele deu uma ordem, e então o compatriota submeteu-se humildemente, desejando, sem dúvida, estar de volta a Cirene, cultivando a terra. Ele deve necessariamente curvar os ombros e assumir um novo fardo e seguir os passos da pessoa misteriosa a quem pertencia a cruz. Ele estava apenas de passagem e, no entanto, foi alistado e comandado pelos romanos e, pelo que entendi, comandado pela graça de Deus para o resto da vida. Pois, embora Marcos diga que ele era o pai de Alexandre e Rufo, parece que seus filhos eram bem conhecidos do povo cristão a quem Marcos estava escrevendo. Se seu filho era mesmo Rufus, mencionado por Paulo, então ele a chama de sua mãe e minha. E assim, parece que a esposa de Simão e seus filhos tornaram-se crentes e participantes dos sofrimentos de Cristo. O seu contato com o Senhor, daquela forma estranha e obrigatória, provavelmente proporcionou-lhe outro contato mais espiritual que o tornou um verdadeiro portador da cruz. Ó, você que passa por este dia, aproxime-se de Jesus. Não desejo chamar sua atenção para mim, longe disso, mas peço sua atenção para o meu Salvador. Embora você apenas pretendesse entrar neste tabernáculo e sair novamente, oro para que você seja preso por um chamado do meu Senhor. Falo como servo do meu Senhor e gostaria de constrangê-lo a vir a Ele. Fique onde você está por um tempo e deixe-me implorar que você se renda ao seu amor, que mesmo agora lançaria as amarras de um homem ao seu redor. Eu gostaria de compeli-lo, pela autoridade do meu Senhor, a tomar sua cruz e carregá-la depois dele. Seria estranho, você diz. Sim, pode ser que seja, mas seria um evento glorioso. Lembro-me que o Sr. Quínio, falando de sua própria conversão, usou uma expressão que eu gostaria de usar a respeito de um de vocês. Aqui está. Era apenas 12:15 do dia 2 de agosto, quando o som soava em todas as harpas do paraíso, pois o pecador havia se arrependido. Que assim seja com você. Ó, que cada harpa no paraíso possa agora ressoar os altos louvores da graça soberana, enquanto você agora se entrega ao grande pastor e bispo das almas. Que aquela impressão divina, que é retratada no texto pela compulsão do soldado romano, ocorra no seu caso neste exato momento, e que se veja, no seu caso, que pessoas inesperadas são muitas vezes chamadas para serem portadoras da sua cruz.